Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu vou automatizar a geração de testes automatizados. Como assim? Basicamente, a gente vai utilizar um projeto de nome DiffBlue e ele tem uma promessa de olhar para o nosso código e gerar testes automatizados de alguma forma interessantes aí, em função do nosso código de produção. Eu particularmente me interesso muito por esse tipo de trabalho, porque tudo que pode ser jogado para a máquina fazer e poupar meu tempo, né, poupar minha mente como ser humano, eu sou fã. E com certeza testes automatizados, quando você olha, né, para a balança, é uma aposta que pode ser feita. Se você escrever com qualidade, ela pode aumentar o nível de confiabilidade do seu código, mas você não pode tirar dessa mesma balança que quanto mais testes você escreve, mais tempo você investe para produzir as suas funcionalidades. E se tiver uma ferramenta que você consiga colocar energia para escrever a funcionalidade e a ferramenta gere o teste automaticamente para você e gere testes de qualidade, que seriam testes parecidos ou pelo menos parcialmente parecidos com o que você escreveria, tem um jogo ali que pode ser interessante. O DiffBlue recentemente, né? Quando eu digo recentemente, sei lá, tem uns 5 meses, 6 meses, não sei exatamente quanto tempo, ele lançou a sua versão Community aí através de um plugin para o IntelliJ, beleza? E aí eu peguei esse plugin, né, instalei o IntelliJ, nunca tinha usado o IntelliJ nem para nada, acho que só na minha máquina acho que eu nunca tinha usado, já devo ter usado na máquina dos outros. Coloquei o plugin do DiffBlue e comecei a brincar um pouco de geração de teste automatizado em cima de um código que tinha bastante if e tudo mais. Eu acho que assim, o resultado não foi testes que eu escreveria. Falta coisas ali no DiffBlue, na minha opinião. Mas aqui, né, tem algum detalhe pode ser que na versão paga ele gere mais coisas, o que eu não acho que é o caso. Ele simplesmente está em processo de evolução. E eu vou contar aqui para você, né, um pouco dessas coisas aí, beleza? Para analisar os testes gerados pelo DiffBlue, eu fui lá no meu playbook, né, no meu guia de testes automatizados que eu publiquei no meu GitHub. E a ideia é o quê? Os testes que o DiffBlue vai gerar para mim tem que seguir aquele guia. O guia você pode encontrar no meu GitHub, basicamente é um Markdown que eu deixo lá. Eu vou deixar o link, obviamente, aqui no vídeo. E aqui tem o meu sistema de testes, né? Então, testes é uma área que já foi muito estudada pela academia. Tem N técnicas que você pode utilizar, né? Quando você pensa em cobertura, geração de valor, definição de partições que você tem que testar e tudo mais. Eu deixei aqui nesse documento o meu sistema, né? Quais são as técnicas de teste aí que eu mais tento utilizar, como é que eu utilizaria taxa de cobertura, né? Como que ficaria, como que eu tento combinar os tipos de testes da pirâmide de testes com as técnicas de testes para conseguir maximizar cobertura realmente com qualidade, tentando revelar bug o mais cedo possível e por aí vai. Enfim, tá aqui. Então, quando eu fui olhar os testes gerados pelo DiffBlue, eu bati com isso daqui, né? E vamos agora ver aqui, né, colocar a mão na massa. Então, olha só. Basicamente, para instalar, eu vou deixar aqui na descrição o link de instalação do plugin. Aí você basicamente baixa o IntelliJ, caso você não tenha ainda, que nem eu não tinha. Você baixa o zip do plugin e pede para o IntelliJ instalar. Através das configurações aí do IntelliJ, você pede para ele instalar o plugin para você a partir do seu disco, para você fazer a instalação. Depois o uso realmente é bem direto. Isso é uma coisa muito legal. O plugin não requer nenhuma ultra habilidade aqui com o IntelliJ, né? Eu acabei de instalar e já saí utilizando. Então, vamos dar uma olhada aqui, né, nos testes que ele pode gerar pra gente, beleza? Eu vou começar aqui, eu não sei ainda utilizar os atalhos direito, né? Então eu vou navegar aqui com o mouse e eu tenho aqui essa classe proponente. Essa classe proponente tem algumas informações e tem alguns métodos. Os métodos que mais me geram interesse para verificar os testes que o DiffBlue vai gerar são esses aqui, ó, idade entre, renda mínima, porque são testes que têm expressões condicionais. Aqui, né, tem os maior ou igual, menor ou igual, maior ou igual, e eu espero ver do DiffBlue o quê? Quantos testes ele vai gerar, por exemplo, para quantas asserções aqui, né? Ou um método com N asserções, ou N métodos com asserção cada um aí. Mas eu preciso ver para esse método idade entre 3 testes.
Do mesmo jeito que eu preciso ver para o método renda mínima, 2 testes. E quando eu olho para a técnica de boundary testing, eu precisava ver uma idade igual o mínimo, uma idade igual o máximo e depois os flips aí para o mínimo e máximo para fazer a expressão falhar, beleza? Basicamente isso que eu precisava ver. Então, para gerar, ó, é bem rapidinho. Clico em cima e peço write tests. E aí ele tá me escrevendo os testes aqui. Tá aqui esperando, tá analisando, tá aqui agora me dizendo que tá analisando 8 métodos na classe. Tá aqui embaixo, né? Deixa eu ver se eu consigo me mover para cá. Aí você consegue ver aqui, ó. Ele tá aqui gerando. Tá aqui, me deu uma mensagem aqui, dizendo que tá skipping essential test generation for proponent. Ó, gerou, né? Você não tá vendo aqui, mas apareceu o wizardzinho, eu dei um add aqui. E agora eu vou chegar aqui, ó, no meu proponente teste e vou ver aqui, analisar os testes que foram gerados. Então, assim, para ser bem sincero, só o fato dele gerar o teste já é uma coisa bem legal quando a gente pensa em computação, né? Um software que é feito para devs e devas, que atua numa área que é completamente já suportada pela indústria, né? Então a indústria acredita que testes automatizados, por mais que exista uma divergência ali, a indústria usa muito teste automatizado para garantir que o código está funcionando, para ter esse tipo de segurança na refatoração, enquanto que a academia sugere bastante a escrita de testes automatizados para revelar o bug o mais cedo possível. Por isso, a combinação de técnicas e tal. E você tem uma ferramenta que te auxilia nisso e que está em constante evolução, obviamente, né? Uma empresa aí por trás da ferramenta, eu acho muito legal. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o cantinho. Acho que eu tá aqui, né? Certinho aqui, mais ou menos. Algo assim. Então, vamos dar um bizu aqui, ó. Eu vou olhar aqui os testes que eu estava mais interessado, que é o teste idade entre. Então, olha só. Ele instanciou um proponente com a idade 1 e fez o quê? Primeira coisa legal. Ele tem aqui, ó, 3 asserções. Podemos discutir que ele poderia ter feito 3 testes diferentes com uma asserção em cada um dos testes, né? É uma das sugestões quando você vai para práticas de testes e tudo mais. Ele instancia 3 objetos aqui, né? Do mesmo tipo, com valores diferentes para fazer a asserção. Mas ele colocou as 3 asserções aí. Você pode discutir que ele poderia ter, por exemplo, utilizado a funcionalidade do JUnit de testes parametrizados, para ele conseguir instanciar, ter menos código aqui dentro do método que testa a idade entre, ter uma asserção só e ter feito a parametrização. Aqui eu estou dizendo que ele poderia, mas eu não estou nem chutando, né, qual que é o tipo de algoritmo, qual que é a inteligência aí por trás do DiffBlue. O meu chute é que ele se apoia numa área de pesquisa que chama Search Based Testing, é software testing, ou seja, você tenta, através de matemática, através de programação genética, tentar entender o espaço de busca ali, gerar código em função daquele espaço para conseguir suprir a necessidade. Isso daqui é uma explicação muito trivial do que ele realmente faz, beleza? E nem sei se é nessa linha que ele segue. Mas o fato é o seguinte, ele gerou 3 testes. Ele ter gerado 3 testes é um sinal muito bom. Quando você pensa em cobertura de testes, uma das técnicas ali, né, uma das técnicas de testes, a structural testing, que conversa com cobertura, porque você vai tentar derivar os testes em função do código que já está escrito. E dentro dessa parte de structural testing, uma das possíveis formas de você cobrir é tentando garantir, né, a cobertura das linhas e, obviamente, garantindo a combinação das suas expressões condicionais dentro de uma branch de código. Aqui eu tinha uma branch com 2 expressões aqui, com 2 condições, e ele me gerou 3, que é uma conta que faz muito sentido, beleza? Então olha que interessante, aí ele veio aqui, e quais foram os valores? Ele criou uma idade com 1, 0 e 1, e aqui ele testou o método idade entre com mínimo de 1 e mínimo de 1, máximo de 3, ou seja, né, como a idade tem que ser maior ou igual ao mínimo, esse teste aqui vai
passar. E tem que ser menor ou igual ao máximo. Depois ele fez a idade com 0 e o 1 e 3. Então ele pegou aqui o valor. Se idade com 1 e mínimo com 1 é igual, ele pegou o valor mais próximo que fez perder. Então pegou o idade como 0 aqui. Aí depois ele fez idade 1 e botou aqui idade entre 1 e 0. E aí como o 0, obviamente, né, o máximo aqui como 0 faz esse código quebrar, ele conseguiu o 1 não é menor ou igual a 0, ele fez o teste, perder aí, né, com o terceiro teste aí, beleza? Pensando aí pelo boundary testing, o único teste que ele poderia ter feito aqui diferente era o máximo, ele poderia ter colocado o mesmo valor da idade, já que aqui tem idade menor ou igual ao máximo. Se a idade é 1, era interessante, pensando pelo boundary test, tem um máximo com 1 aqui. Mas, de qualquer forma, eu poderia ajustar o teste, né? Por exemplo, não teria nenhum galho aqui. Eu poderia ajustar e já me pouparia um esforço interessante. A mesma coisa aqui, ó, para o teste e por sinal, né, no próprio blog do DiffBlue, pelo menos um post de outubro de 2020, eles diziam que não suportavam ainda a geração de valores de borda aí, que são os valores sugeridos pelo boundary test quando você tem as partições que você quer explorar. Mas ele com certeza conseguiu achar o número de testes interessante aqui. Quando você vem para o teste renda mínima, ele aqui agora ó, criou dois testes diferentes, renda mínima aqui e renda mínima 2. Por sinal, eu não ligo muito para esses nomes, porque desde o JUnit 5 você tem aqui a opção de mandar um display name. E aqui no display name você poderia colocar a explicação do teste em si. Beleza? Mas aqui ele instanciou um proponente com valor 42 aqui. E aqui ele olha, né? Se eu tenho um compare to com maior ou igual a 0, ou seja, se eu tenho uma condição, eu tenho que ter dois testes. Aí, um teste que faz essa expressão ficar verdade, um teste que faz essa expressão ficar falsa. Ele criou um com 42 e como tinha maior ou igual, colocou aqui o mesmo 42. Então, por aqui você vê que tem um cheiro de técnica de boundary test, que ele escolheu exatamente o mesmo valor, que é o valor em cima da borda. O que eu não sei se ele implementou ou não, porque no teste anterior ali, no outro que eu mostrei para você, ele não fez isso para o máximo. Então, fica uma dúvida aqui. E aqui tem uma outra... E aqui, o motivo que eu acho que ele não fez ainda, ó, porque aqui ele cria o proponente, né, com esse parâmetro aqui do proponente, que é o Big Decimal, é o salário. Então, ele criou um proponente com... Era só ver aqui, né? Ele criou o proponente com salário 0 e fez o teste com o mesmo 42. Se ele fez o teste, como ele criou com 0 aqui, e aqui tem que ser, né, o valor compare to, o salário compare to com o valor tem que ser maior ou igual, como ele já fez um teste para o maior ou igual, agora ele tinha que fazer um teste para o menor. Então, se o salário é 0, o próximo valor que ele tinha que pegar aqui, ó, salário compare to tem que ser maior ou igual. Então, se o salário aqui foi 0, por exemplo, se o salário foi 0, ele poderia ter passado aqui como parâmetro 1, que é o valor mais, ou por exemplo 0.01, né, 0.1 ou algo do gênero, que é o valor mais próximo aí da borda. Então você tem salário, e eu já fiz salário, por exemplo, 42, e eu botei o valor 42, então realmente é exatamente igual ali, para dar exatamente o compare to disso vai dar 0, por exemplo. Agora, eu preciso de um compare to que dê menor do que 0. Então, eu preciso de um valor que é maior do que o salário. Se o salário ele botou como 0, pelo boundary test, o próximo valor seria, por exemplo, 0.01. Como é um número decimal, você tem N possibilidades aí. Então, eu realmente não acho que ele usa a técnica de boundary test. E eu acho que ele utiliza a técnica, a linha de pesquisa do Search Based. Por quê? Porque ele gerou um primeiro teste com valor 42. E aí ele se aproveita do mesmo valor aqui. Ele se aproveita do mesmo valor aqui que já existe na geração, inclusive aqui para cima. E ele só muda esse valor aqui,
que por sinal esse valor também já existe na geração. Então, eu chuto que deve ter esses algoritmos aí, né, que analisa espaço de busca e tal, para ele conseguir reduzir o espaço de busca dos valores para conseguir exercitar o código, suportando o lance das partições ali que ele tem que cobrir em cima das expressões que existem condicionais. Beleza? Então, particularmente eu acho muito promissor. Ele gerou um monte de teste aqui de unidade que talvez eu não gerasse, mas, bom, eu não geraria porque o meu sistema de testes atual, a ideia é tentar cobrir 90% ou mais de código combinando testes de unidade com testes de API, utilizando técnicas como Structural Test através do MCDC, Boundary Test, Property Based. Então essa combinação vai dando o meu gostinho. Então o que é que eu faço? Eu faço testes automatizados aí de unidade em cima de códigos que tem branches ou expressões condicionais ou combinações disso. Aí geralmente eu vou e faço teste automatizado de unidade. Para eu conseguir tocar nas outras partes do código que não tem essas branches aí, eu entro com testes de API. Futuramente também posso entrar com testes integrados ou algo do gênero para tocar no sistema. Mas assim, ele que está gerando, sabe? Se ele que está gerando, eu não vou reclamar muito não. Talvez eu não gerasse teste aqui, obviamente, para o toString. Não acho que é necessário. O toString foi um método autogerado. Esse toString foi gerado pelo Eclipse e eu importei esse código aqui no IntelliJ. Do mesmo jeito que eu não geraria teste para o hashcode, que também foi código gerado. Não escreveria teste para o equals, que também foi código gerado aí. Mas, tirando isso... aqui o detalhe, né? Ele pegou aqui o principal. Eu também não geraria teste para o principal, porque eu não escrevi uma expressão aqui, né? Uma condição ou algo do gênero, mas ele pegou e gerou, né? O teste aqui, ó. Você criou o principal com true, o principal com false, ele fez as duas asserções aqui, com true e com false. Então, assim, tem bastante teste aí que a gente, como ser humano, escreveria. Eu acho bem interessante. Aí eu dei uma paradinha aqui no vídeo, porque antes de fechar o vídeo, eu quis criar mais uma classe com um if, com algumas condições, só para ver também quantos testes iam ser gerados. Então, olha só, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Eu criei essa classe aqui, né? Classe com método com muita condição. Recebo aqui 3 variáveis, né? E aqui as variáveis tem que ser aqui, né? A maior que 10, B maior, ou abre e fecha parênteses aqui, B maior ou igual a 20, end C menor do que 30. E aí quando você vai olhar para o structural testing, e você vai querer cobrir aqui, quantos testes você que está vendo escreveria? Pelo MCDC, que é uma das técnicas ali de cobertura, a gente teria que escrever 4 testes. 4 testes, porque com 4 testes a gente aqui conseguiria exercitar cada uma das expressões que tem aqui e ia conseguir ia conseguir tirar o número de combinações suficientes para exercitar cada uma das expressões isoladamente dentro aqui do nosso método. Ia conseguir cobrir um número mínimo de caminhos exercitando cada uma das expressões, o que é bem interessante. Eu utilizo essa técnica regularmente. E olha que legal, né? Vou pedir aqui para Vou pedir aqui para ele gerar para vocês. Óbvio que eu já gerei antes aqui no pause, né? Só para ver. Ele tá aqui gerando, fazendo aqui a análise do método e tal. Mas é bem legal. Olha só. Espera só um tiquinho. Aí, ó, gerou. Gerou aqui para nós. Vamos aqui ver, ó. Ele me gerou. De novo, ele poderia ter utilizado o testes parametrizados do JUnit, não sei o que e tal. Mas ele gerou 4 testes, gente. 4 testes. Infelizmente, ou felizmente aqui, ele, pensando na qualidade dos testes, que pelo menos a gente escreve nesse momento no mercado, na falta de padronização, imagina isso aqui. Toda vez que o DiffBlue encontrar N condições dentro de uma branch de código, ele vai gerar o número de combinações corretas para você navegar pelos caminhos ali do seu teste, maximizando a cobertura, ou seja, ele vai gerar o mínimo de testes para maximizar
a cobertura para você, considerando os caminhos aí do seu código. E aqui ele foi bem espertão. Então, por exemplo, aqui ele fez A1, B1, C1. E aí aqui vai dar false. Aí o que foi que ele fez aqui depois? Ele manteve o B e o C igual, trocou só o valor aqui do A. O 20 faz o A ficar verdade aqui agora, então aqui deu true. Aí depois ele fez o quê? Manteve o valor do A e do C aqui e trocou o valor do B. Deu true aqui também, ó, porque o C ficou menor do que 30 e o B ficou maior ou igual a 20. Aí depois ele fez o quê? Ele manteve o valor do A, manteve aqui o valor do B, mas trocou o valor do C. O C, aqui o valor é 30, ele pegou C como 30 aqui, também. Beleza? Então, e obviamente, né, 30 não é menor do que 30. Ele se apoia nas técnicas de teste, em parte delas. A documentação é explícita para dizer que eles ainda não fazem geração de valores em função do boundary test. Porque se ele fizesse em função do boundary, ele geraria os 4 testes, mas ele exercitaria o A com 10, o A com 10 aqui, e a, por exemplo, né, o 10 aqui deixa falso, então ele precisa de um valor que deixe true, então seria A com 10 e A com 11, B com 20 e B com 19, porque 19 deixa falso, C com 30 e C com 29, porque 29 deixa verdadeiro, já que 30 deixa falso. Mas, putz, poderia ter feito assim, mas ele tem um sistema claro. E eu já falei isso outras vezes. Não é sobre ter o sistema correto, é sobre ter um sistema claro, que todo mundo na equipe possa reaproveitar. Achei bem legal a ferramenta, beleza? Você pode testar gratuitamente. Por mais que seja uma ferramenta comercial e talvez flerte, mas você está falando de uma ferramenta comercial aí no canal, né? Qual não é? O Spring é super comercial, apesar de ser open source. E o DiffBlue também está na batalha dele lá. E eu acho que é uma coisa que pode gerar valor dentro da sua equipe, dentro da geração de testes, da parte de geração de testes automatizados, que é uma atividade que a gente faz regularmente para o nosso código, beleza? Então, era isso que eu tinha para falar para você. Eu espero que tenha sido de alguma forma útil. Aí, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Tchau.